Ser doador de órgãos e tecidos é considerado uma atitude nobre e de amor ao próximo. Esse assunto ganha ainda mais atenção hoje, dia 27 de setembro, no Dia Nacional da Doação de Órgãos. E para falar sobre esse tema, a gente convidou Maria Inês Carvalho, que é fundadora e presidente do Instituto Gabriel, uma organização da sociedade civil que atua há 22 anos na causa de doação e transplantes. Ela já está posicionada com a gente para bater esse papo? Aí está! Olá, Maria Inês! Bom dia! Eu sei que hoje é um dia corrido, por ser o dia, né, nacional, mas você tirou esse tempinho para conversar com a gente sobre esse assunto tão importante. Muito obrigada pela sua participação aqui no Edição Manhã. Eu que agradeço a oportunidade de falar, né, de um assunto tão importante quanto esse e ainda tão pouco conversado entre as famílias, né? É verdade. Inês, o Brasil ele possui a maior política pública, a gente pode falar, né, do mundo nessa área. Cerca de 95% dos transplantes são realizados por meio do SUS, mas ainda assim existe muita gente esperando na fila. Essa aqui é a verdade? Porque nós somos a melhor política pública de transplante, mas a gente está muito aquém na questão da doação. O Brasil não é ainda um país considerado, a gente não pode considerar ainda o Brasil um país com cultura doadora, né? Como em alguns outros países, como Espanha, por exemplo, né? Onde a maioria da população é doadora. Aqui no Brasil, a gente ainda tem um pouco de resistência, às vezes por falta de conhecimento, né? Das famílias sobre o processo, que é um processo tão seguro, um processo tão perfeito, não digo perfeito, porque dizem que perfeição não existe, né? Mas, assim, o mais próximo do perfeito é muito seguro, né? Para quem doa, né? Para a família ter essa segurança de que é um processo totalmente livre de qualquer tipo de ação errada, né? E para quem recebe, né? Quem recebe esse transplante é a salvação da vida dela, né? Com certeza. É interessante você falar isso porque um único doador ele pode beneficiar muitas vidas, né? Sim, um doador assim, de órgãos sólidos, como a gente chama, né? Ele pode salvar 8 vidas. E um doador completo, aquele que vai além dos órgãos, ele vai doar córneas, por exemplo, ou os outros tecidos, né? Ele pode beneficiar até 25 pessoas. Quando a gente fala em doação, você falou que ainda nós não temos ainda essa cultura como em outros países do mundo. Na época da pandemia, há 2 anos, esse número de doadores, esse número de doações caiu também? Foi possível perceber essa queda nas doações? Foi bem drástico, porque como o processo da doação ele é muito seguro para quem vai receber, né, o transplante, então todos os exames que são feitos nos pacientes, nos potenciais doadores, né, são importantes para garantir essa qualidade, né, do processo. E a suspeita de Covid já era fator para impedir a doação. Então, a gente já caiu bruscamente o número de doadores, né? Aqueles que poderiam ser potenciais doadores, mas que teriam uma suposta um processo de Covid, né? Quer dizer, ele estaria com esse quesito, né? Fez cair totalmente. E as próprias equipes, né? Porque as equipes todas também se envolveram no processo da Covid, né? De todo atendimento do Covid. Não tinha mais leito em UTI para um paciente transplantado, não tinha mais leito comum, né? No próprio hospital. Então, isso fez com que caísse muito tanto a doação quanto o número de transplantes. E muitas pessoas nem chegaram a ingressar na fila durante esses 2 anos, justamente porque não conseguiam nem fazer os exames necessários, né, para constatar a necessidade de um transplante. Então, foi muito crítico durante esse período, né, para quem estava na fila. Nós tivemos muitas perdas de pessoas na fila e muitas pessoas que nem chegaram a ingressar, né? Então, isso fez com que a gente pulasse de 46 mil pessoas que a gente tinha antes da pandemia na fila de transplante de órgãos, né? Nós agora batemos a casa de 60 mil pessoas que estão na fila. Isso Brasil? Isso Brasil. Certo. Só em São Paulo são mais de 21
mil pessoas, né, que estão esperando por um transplante. Existe uma fila maior em relação a algum órgão específico? Que você fala, nossa, aqui realmente muita gente aguarda pela doação desse órgão especificamente. Há essa informação? Mais de 60% dessa fila é esperando por um rim. Nossa. E lembrando que quando a gente doa rim, a gente tira 2 pessoas da fila, porque é um órgão duplo. Então, ele vai um rim para uma pessoa, outro rim para outra pessoa. Então, não era para a gente ter uma fila tão grande aqui, né? E por que essa fila é tão grande? Porque a gente tem a hemodiálise, que é um tratamento paliativo, um tratamento substitutivo, né, da função renal, que faz com que essa pessoa consiga ter uma sobrevida enquanto ela espera por um transplante. Os outros órgãos não têm, coração, fígado, pâncreas, eles não têm essa possibilidade. Então, essa fila, ela fica nesse eterno, né, como diz na física, morte contínua, né? Quer dizer, morre, entra outro, vai, é bem complicado. Certo. E como se tornar um doador de órgãos, então, Inês, para quem está nos acompanhando e fala, eu gostaria de doar meus órgãos? Primeiro tem que ter aquela conversa sincera ali com o familiar, você acredita que esse seja o ponto mais importante? Sim, eu sempre brinco quando faço as palestras ou quando falando sobre o assunto. Ninguém fala disso num jantar ou num almoço de domingo, né? As famílias quando se reúnem. Mas é importante a gente conversar e deixar a família ciente, porque a gente ainda tem uma recusa familiar no Brasil de 43%. Então, 43% das famílias que são abordadas para doação, que já são poucas, né? Em relação ao número de pessoas que estão precisando de um transplante, ainda dizem não na hora da decisão, muitas por falta de conhecimento do desejo daquele ente querido dela que está partindo. Então, é muito importante a gente deixar claro se você quer ser doador ou se você não quer ser doador, porque a última palavra vai ser da família. Então, a família que vai ter esse poder, né, sobre você, né, sobre a sua decisão. Então, a gente orienta que as pessoas que queiram ser doadoras conversem com suas famílias, deixem isso bem claro e peça para a sua vontade ser respeitada, mesmo que a família às vezes tenha uma opinião diferente, mas que respeitem a opinião e o desejo daquela pessoa. Né? Perfeito. Eu quero agradecer demais esse tempinho que você tirou para conversar com a gente, que eu sei que está corrido, mas que para a gente possa realmente trazer informações, porque a gente sabe que informação realmente muda o conceito das pessoas, né? E a informação de fato faz diferença em decisões, inclusive como essa tão importante que é da doação de órgãos. Então, muito obrigada, Maria Inês Carvalho, pela sua participação aqui na edição Manhã. Eu que agradeço e lembrando novamente, né, a doação é um ato de solidariedade que salva vidas, né? Exatamente. Então, você tem a oportunidade de dar continuidade na vida de alguém, né? E aí acho que entra muito também para a gente finalizar aqui a questão de se colocar no lugar do outro, né? Sim, a empatia. A tal da empatia. Isso faz total diferença. Muito obrigada, Maria Inês. Ótimo dia para você. Um dia com certeza de bastante informação, de conscientização para todos nesse 27 de setembro, Dia Nacional da Doação de Órgãos.